Todas as noites, quando o relógio batia 11 horas, eu ouvia seus passos no corredor e tremia. Hoje é dia de aula, ele dizia. E do outro lado da parede, minha mãe simplesmente girava a chave para trancar a porta do seu próprio quarto. Durante anos, vivia em silêncio até que um telefonema de 3 minutos mudou tudo. Bom dia, meus queridos amigos. Que alegria compartilhar minha história com vocês hoje. Meu nome é Lucy Thompson. Tenho 67 anos e moro nesta pequena cidade abençoada de Hot Springs, Arkansas. Sabe, esta cidade tem fontes termais naturais que são um verdadeiro presente de Deus para os ossos cansados desta avó. Cheguei aqui há décadas, quando precisei recomeçar minha vida, mas essa é uma história para depois. Eu realmente quero pedir que você preste atenção na minha história, porque é muito difícil para mim compartilhar com você, mas ao mesmo tempo é libertador. E vocês, meus queridos espectadores que estão assistindo agora, me digam nos comentários de qual cidade vocês estão assistindo e em que horário do dia vocês encontraram esse vídeo. Você está tomando seu café da manhã, descansando depois do almoço ou já está aconchegado na cama à noite? Adoro ler todos os comentários e fico muito feliz em saber que há pessoas de todos os cantos desta grande nação me ouvindo. Vamos compartilhar esse carinho. Ok, hoje quero compartilhar uma história difícil com vocês, mas que precisa ser contada. Uma história sobre silêncios que machucam mais que gritos, sobre portas trancadas que deveriam proteger, mas acabam aprisionando. Não é fácil falar sobre certas coisas, mas o tempo me ensinou que as feridas só cicatrizam de verdade quando deixamos o sol e o ar tocá-las. Vou contar como sobrevivi a uma infância em que o perigo não vinha das ruas, mas vivia dentro de casa, e como um único telefonema feito pelas mãos trêmulas de uma menina assustada foi capaz de mudar tudo. Talvez minha história ajude alguém que esteja passando pela mesma coisa que eu, ou alguém que conheça uma criança que precisa de ajuda e não sabe como dar o primeiro passo. Mas antes de falar sobre a tempestade, vamos começar do começo, da época em que eu era apenas uma garotinha cheia de sonhos, antes de aprender que nem todos os pais sabem ser pais de verdade. Nasci em Oakville, uma pequena cidade no leste do Kentucky, em 1958. Era uma cidade onde todos se conheciam e as casas quase não precisavam de fechaduras. Meu pai, August Thompson, trabalhava na única serraria da cidade. Ele era um homem alto, com mãos calejadas e um olhar severo, respeitado por todos na comunidade por ser trabalhador. Minha mãe, Betty Thompson, era dona de casa, uma mulher magra com o cabelo sempre preso em um coque apertado, que falava suavemente e raramente sorria. Nossa casa ficava em uma pequena estrada de terra, longe do centro da cidade. Era uma casa simples pintada de verde, com um grande quintal onde minha mãe cultivava um pouco de tudo. Tínhamos 3 quartos pequenos, um para meus pais, outro para mim e minha irmã Cecília, e um terceiro para meu irmão Henry, que era o mais velho. A cozinha era o coração da casa, com um fogão a lenha que ficava aceso o dia todo e uma mesa comprida onde fazíamos nossas refeições. A rotina começou cedo. Antes mesmo do sol nascer, minha mãe já estava de pé, acendendo o fogão e preparando o café. Papai saía para a serraria antes das 7 e só voltava quando o sol já estava se pondo. Nós, crianças, caminhávamos até a escola da cidade, que ficava a quase 1 quilômetro de distância. Eu adorava a escola, sabia? Era o único lugar onde me sentia verdadeiramente feliz. Minha irmã Cecília era 2 anos mais velha que eu e tínhamos personalidades muito diferentes. Ela era quieta, obediente, sempre tinha um livro na mão e tirava as melhores notas. Eu era mais parecido com meu irmão Henry, falante, curioso, sempre querendo saber o porquê das coisas. Isso irritou meu pai, que disse que uma menina não precisa ser inteligente. Ela precisa aprender a cuidar de uma casa.
Os jogos daquela época eram simples, mas muito divertidos. Depois da escola e das tarefas domésticas, eu e as outras crianças da rua, Janet, Oliver e os gêmeos, Ricky e Robbie, nos reuníamos para brincar de pega-pega, esconde-esconde e amarelinha. Em dias chuvosos, ficávamos na varanda brincando de polichinelo ou fazendo bonecas de pano que minha mãe nos ensinava a costurar. Os domingos eram dias especiais porque todos íamos à igreja. Minha mãe usava seu único vestido bonito, azul com florzinhas, e prendia no cabelo uma flor de pano que ela mesma fazia. Foi a única vez que a vi se arrumar. Depois da missa, às vezes meu pai nos levava para tomar sorvete na praça da cidade nos dias em que ele estava de bom humor. Mas nem tudo foram flores. Desde muito jovem, percebi que nossa casa tinha regras diferentes das casas dos meus amigos. Papai estava no comando e sua palavra era lei. Minha mãe raramente discordava dele, e quando o fazia, era sempre em sussurros na cozinha, longe dos nossos ouvidos. Havia algo em seu olhar que me incomodava. O olhar de quem carrega um peso invisível, de quem aprendeu a se fazer pequeno para não incomodar ninguém. As notas escolares eram uma grande fonte de tensão em casa. Cecília nunca teve problemas com isso, mas matemática e eu não nos dávamos bem. Cada boletim com nota baixa significava uma tempestade em casa. Meu pai batia com força na mesa e gritava que eu era idiota, que estava desperdiçando o dinheiro dele. De que adianta gastar com cadernos e lápis se você não aprende nada? Ele diria. Foi no meu 10º aniversário que as coisas começaram a mudar. Lembro-me como se fosse ontem. Minha mãe fez um bolo de milho com pasta de goiaba, meu favorito. Cantamos parabéns, só com a família. Não houve nenhuma grande festa. Quando acabou, papai me chamou para conversar no quarto dele e da mamãe. Agora você está começando a se tornar uma jovem dama, ele disse. Você precisa aprender que tudo na vida tem um preço. Se você não melhorar essas notas, terei que lhe ensinar outro jeito. Eu realmente não entendi o que ele quis dizer naquele dia. Tudo o que sei é que, a partir daí, meu pai começou a prestar mais atenção nas minhas tarefas, a ficar mais exigente, mais presente. E não era uma boa presença, meus queridos. Era uma sombra que continuou crescendo, crescendo até tomar conta da casa inteira. Minha mãe notou a mudança. Eu podia ver nos olhos dela um tipo diferente de medo quando meu pai me chamava para revisar as lições. Ela ficou ainda mais quieta, como se estivesse desaparecendo lentamente. Nas noites em que meu pai chegava em casa cheirando a uísque da loja do Sr. Arland, ela mandava Cecília e Henry para a cama rapidamente e ficava na cozinha lavando e lavando novamente a mesma panela, com os ombros tensos, esperando. Foi nessa época que comecei a ter pesadelos constantes. Sonhei com portas trancadas, corredores escuros, com monstros que tinham a voz do meu pai. Cecília, que dormia na cama ao lado da minha, me acordava quando eu gritava durante a noite. Shh, tudo ficará bem. Ela sussurrava, mas seus olhos contavam uma história diferente. Na escola, a senhorita Isabelle começou a perceber que eu era diferente. O que aconteceu, Lucy? Você costumava ser tão participativa na aula? Ela me perguntou um dia, depois que todos foram embora. Engoli em seco e menti. Nada, senhorita. Estou apenas cansado. Mas por dentro, um grito silencioso pedia ajuda. Na feira do condado, a celebração anual que acontecia na cidade, observei outras famílias, pais que riam com seus filhos, que os colocavam nos ombros para ver melhor os desfiles, que seguravam suas mãos com carinho. E eu me perguntava por que minha família era diferente. Por que meu pai só sabia gritar e punir, e minha mãe só sabia se esconder e obedecer. O que havia de errado conosco? O inverno daquele ano foi particularmente rigoroso. As noites ficaram mais longas e escuras, e foi numa delas que ouvi pela primeira vez o som da chave girando na fechadura da porta do quarto dos meus pais, depois que meu pai me chamou para ajudar em um trabalho.
Do outro lado do muro, o silêncio da minha mãe era ensurdecedor. O ano em que completei 12 anos foi quando tudo piorou. Meu corpo estava começando a mudar. Você sabe como é, aquela idade em que você não é mais uma criança, mas também não é uma jovem mulher. Meu pai começou a me olhar de forma diferente, um olhar que me arrepiou por dentro. Você está começando a ficar parecida com sua mãe quando ela era jovem, ele dizia. E não era um elogio. Era como se ele estivesse avaliando um objeto. As noites se tornaram um tormento. O relógio da sala batendo 11 horas era como o anúncio de uma tempestade. Papai terminava de ouvir o programa de rádio, tomava o último gole de uísque e então eu ouvia seus passos pesados no corredor. Lucy, venha aqui ajudar o papai com alguma coisa. Ele chamava com aquela voz que não admitia recusa. A primeira vez que ouvi o clique da fechadura da porta do quarto da minha mãe, pensei que tivesse sido minha imaginação. Eu estava parada no meio do corredor, tremendo, enquanto meu pai me esperava na porta do seu quarto. Olhei para a porta fechada do quarto onde minha mãe deveria estar, e por um segundo, esperei que ela saísse, dissesse alguma coisa, me protegesse. Mas tudo o que ouvi foi silêncio. O que foi, menina? Você é surda? Venha logo. Preciso da sua ajuda com essas contas, dizia meu pai, segurando um caderno de registros da serraria. Era assim que sempre começava, com alguma desculpa. Às vezes eram as contas. Outras vezes era para ensinar disciplina por causa de notas ruins. Ou para dar uma lição porque eu tinha respondido mal ou desobedecido a alguma regra da casa. No começo, eu acreditava que era só isso, um pai muito severo. Até que um dia, depois de uma surra particularmente dolorosa por causa de uma prova de matemática em que tirei nota baixa, ele segurou meu rosto com firmeza e disse algo que nunca esquecerei. Sabe por que estou fazendo isso? É porque sua mãe agora é inútil. Alguém precisa aprender as lições nesta casa. Naquela noite, chorei até dormir. No dia seguinte, na escola, a senhorita Isabelle me ligou depois da aula. Lucy, o que aconteceu com suas mãos? Ela perguntou, olhando para as marcas vermelhas da raquete. Escondi minhas mãos atrás das costas e disse que tinha caído enquanto brincava. Ela não acreditou em mim. Eu podia ver nos olhos dela, mas ela também não insistiu. Era como se existisse um acordo silencioso em toda a cidade. Os problemas familiares ficam dentro de casa. Em casa, Cecília começou a perceber que algo estava errado. Uma noite, depois que todos foram dormir, ela sentou na beira da minha cama. O que o papai faz com você no quarto dele? Ela perguntou num sussurro quase inaudível. Senti um nó na garganta e não consegui responder. Ele te machuca, não é? Ela insistiu, segurando minha mão. Eu apenas assenti, com lágrimas escorrendo pelo meu rosto. Por que a mãe não faz nada? Eu perguntei a ela. Cecília suspirou profundamente. Ela está com medo. Você não se lembra de quando éramos mais jovens? Como ele costumava bater nela? Um dia, ela tentou defender Henry quando seu pai estava bêbado e ela foi espancada tão violentamente que ficou de cama por uma semana. Desde então, ela não precisou completar a frase. Eu me lembrava vagamente desse episódio. A mãe com o rosto todo machucado, dizendo para todos que tinha caído da escada. O pastor visitando nossa casa, conversando longamente com o papai na varanda. Os vizinhos traziam comida e olhavam para a mãe com uma mistura de pena e desaprovação. Se não for você, será ela, disse Cecília suavemente. Foi o que ele disse à mãe. Ou ele desconta sua raiva em você, ou ela desconta nela. E ela escolheu. Aquela revelação foi como um soco no estômago. Minha própria mãe sabia o que estava acontecendo e fez uma escolha. Ela escolheu se proteger, deixando-me sozinha com ele. A pessoa que deveria ter me protegido foi cúmplice do meu sofrimento. O tempo foi passando e eu fui ficando cada vez mais quieto e retraído. Na escola,
Minhas notas pioraram ainda mais. Eu não conseguia me concentrar. Eu passava as aulas olhando para o relógio, com medo da hora de voltar para casa. Meus amigos, que costumavam brincar comigo o tempo todo, gradualmente se afastaram. Eu não sorria mais, não participava de conversas, não aceitava convites para ir às casas deles. Janet foi a única que persistiu. Um dia, depois da aula, ela me puxou para um canto do pátio da escola. Lucy, o que está acontecendo? Você parece um fantasma ultimamente. Engoli em seco, sem saber o que dizer. Como explicar algo que eu mesmo não entendi completamente? É seu pai, não é? Ela perguntou de repente. Minha mãe comentou com a vizinha que seu pai não é bom para você. Foi a primeira vez que percebi que outras pessoas suspeitavam. A cidade era muito pequena, as muralhas muito finas, mas ninguém fez nada. Era como se houvesse um pacto silencioso. Você não interfere em assuntos familiares. Em uma noite particularmente fria de julho de 1971, algo diferente aconteceu. Meu pai tinha chegado da serraria mais cedo e estava de muito mau humor. Algum problema com o pagamento? Ouvi-o reclamar com minha mãe na cozinha. Bebi meu leite rapidamente e tentei entrar no meu quarto sem ser notado, mas ele me viu. Aonde você pensa que vai, Lucy? Venha aqui. Seu tom me fez congelar. Olhei para minha mãe em silêncio, implorando por ajuda, mas ela apenas abaixou a cabeça e começou a lavar a louça do jantar como se nada estivesse acontecendo. Seu boletim escolar chegou hoje, ele disse, mostrando a folha que eu sabia que continha mais notas baixas do que notas altas. O que eu disse sobre essas notas? Desculpe, pai, murmurei, já sentindo as lágrimas se formando. Eu tentei. Tentei, tentei, ele gritou, batendo na mesa com tanta força que as xícaras fizeram barulho. Você sabe quanto custa mantê-lo na escola? E é assim que você me agradece? Ele se levantou e pegou o cinto pendurado atrás da porta da cozinha. Vi minha mãe ficar tensa, mas ela continuou de costas, lavando a mesma panela repetidamente. Cecília, que estava na sala de estar fazendo crochê, levantou-se como se fosse intervir, mas um olhar do meu pai a fez sentar novamente no meu quarto. Agora, ele ordenou, e eu não tive escolha a não ser obedecer. Enquanto caminhava pelo corredor, vi minha mãe fechar os olhos com força, como se quisesse bloquear o que estava prestes a acontecer. E então, ouvi o que se tornaria o som mais terrível da minha infância: o clique da fechadura da porta do quarto dela. Naquela noite, as aulas foram além do normal. Não era só gritar e remar. Havia um novo ódio em seus olhos, alimentado pela frustração do trabalho, pela bebida, por tudo o que ele considerava errado na vida. E eu era o alvo perfeito para descarregar tudo isso. Se você fosse um menino, não daria tanto trabalho, ele disse entre dentes. As mulheres só servem para causar problemas, assim como sua mãe. Quando finalmente consegui voltar para o meu quarto, horas depois, encontrei Cecília acordada, me esperando. Sem dizer uma palavra, ela limpou meu rosto com um pano úmido, arrumou meu cabelo e me ajudou a deitar. Um dia isso vai acabar, ela sussurrou. Você só precisa aguentar mais um pouco. Quando eu fizer 18 anos, vou te levar comigo para bem longe daqui. Essa promessa foi o único fio de esperança ao qual me agarrei. Cecília tinha 16 anos. Eu tinha 13. Mais 2 anos e estaríamos livres. Mas 2 anos pareceram uma eternidade. Na manhã seguinte, olhei-me no pequeno espelho rachado do nosso quarto e não reconheci a garota que me olhava de volta. Havia um olhar vazio naqueles olhos, como se algo tivesse quebrado para sempre. Na mesa do café da manhã, ninguém falava sobre a noite anterior. Minha mãe evitou meu olhar. Henry estava absorto em seus próprios pensamentos e seu pai leu o jornal como se nada tivesse acontecido. Foi nesse dia que percebi que não podia esperar 2 anos. Algo precisava mudar e rápido. Mas a quem eu poderia pedir ajuda? Para quem eu poderia contar? E quem acreditaria em mim?
A palavra de uma menina contra a de um homem respeitado na comunidade. Foi então que me lembrei de algo que a senhorita Isabelle havia mencionado na aula sobre um novo escritório do xerife que havia sido inaugurado na cidade vizinha com uma xerife mulher. Dizem que ela é diferente. Uma das mães comentou na saída da escola que escuta as mulheres. E pela primeira vez em muito tempo, senti uma centelha de esperança acender no meu peito. Talvez, apenas talvez, houvesse uma saída. O resto daquele ano de 1971 foi como viver em um pesadelo sem fim. A escola, que antes era meu refúgio, tornou-se um lugar onde eu mal conseguia me concentrar. Minhas notas continuaram caindo, o que só deu mais motivos para meu pai aplicar suas lições. Era um ciclo vicioso e terrível. Quanto mais ele me punia, menos eu conseguia aprender. Quanto menos eu aprendia, mais ele me punia. Comecei a notar mudanças no meu corpo que me assustaram ainda mais. Perdi peso, meu cabelo começou a cair, e eu tinha pesadelos tão fortes que acordava gritando quase todas as noites. Cecília fez o que pôde para me confortar, mas ela também estava sofrendo. Certa vez eu a peguei chorando sozinha no quintal, atrás da tina de lavar. "O que está errado?" perguntei, sentando-me ao lado dela. "Eu me sinto tão impotente", ela sussurrou. "Eu queria poder fazer mais por você, mas tenho tanto medo dele quanto você." Foi naquele momento que percebi que não podia esperar que alguém da família me salvasse. Minha mãe ficou paralisada de medo. Cecília também era apenas uma adolescente assustada. E Henry, meu irmão mais velho, quase não aparecia mais em casa. Ele havia conseguido um emprego em uma fazenda distante e só voltava aos domingos, talvez também fugindo do ambiente sufocante da nossa casa. O isolamento foi o pior de tudo. Na escola, as outras meninas me evitavam como se eu tivesse uma doença contagiosa. Talvez eles sentissem que havia algo errado comigo, algo quebrado que eles não conseguiam nomear. Ou talvez seus pais os tivessem avisado para ficarem longe da filha de August, como se o que aconteceu em nossa casa pudesse de alguma forma contaminá-los. Somente Janet continuou tentando se aproximar de mim. Um dia, ela me seguiu no caminho para casa e insistiu que conversássemos. "Lou, por favor, me diga o que está acontecendo. Você não é mais o mesmo. Você parece um passarinho assustado o tempo todo." Olhei para ela, desesperada, querendo contar tudo, descarregar todo aquele peso que eu carregava sozinha. Mas as palavras não saíam. Como explicar o inexplicável? Como colocar em palavras o que eu mesmo tentava não pensar? "É seu pai, não é?" Ela continuou, com os olhos fixos nos meus. "A cidade inteira comenta, sabe, que ele não é bom para você." Senti meu rosto queimar de vergonha. A ideia de que as pessoas soubessem que eles comentavam sobre nós pelas costas era humilhante. Mas o pior era saber disso, mesmo sabendo que ninguém fazia nada. "E por que ninguém ajuda?" Foi tudo o que consegui dizer, com a voz embargada. Janet baixou os olhos. "Os adultos dizem que você não deve interferir em assuntos familiares, que seu pai é um homem respeitado e trabalhador." Minha mãe até conversou com o pastor uma vez, mas ele disse que são provações que Deus envia e que sua mãe deveria orar mais. Reze como se as orações pudessem parar os punhos do meu pai ou abrir a porta trancada do quarto da minha mãe. No Natal daquele ano, fizemos uma pequena comemoração em casa. Papai estava de bom humor. Ele recebeu um bônus na serraria. Ele trouxe presentes para todos. Uma blusa para a mamãe, um livro para a Cecília, uma camisa para o Henry e, para mim, uma boneca de pano. Por algumas horas, parecíamos uma família normal. A mãe até sorriu enquanto servia o jantar, e o pai contou histórias de sua juventude que nos fizeram rir. Por um breve momento, permiti-me acreditar que talvez as coisas pudessem mudar, que talvez o pai amoroso daquela noite pudesse substituir permanentemente o monstro dos cavaleiros da lição. Mas essa ilusão não durou muito. Logo após o Ano Novo, retornamos à rotina habitual.
A diferença é que agora eu tinha algo novo com que me preocupar. A senhorita Isabelle me ligou depois da aula para dizer que se minhas notas não melhorassem, eu teria que repetir o ano. O que está acontecendo, Lucy? Você era uma das melhores alunas e agora mal consegue prestar atenção nas aulas, disse ela, preocupada. Engoli em seco, incapaz de responder. Ela suspirou e colocou a mão no meu ombro. Se precisar conversar sobre qualquer coisa, estou aqui. Eu quase contei tudo a ela naquele momento. Os olhos dela eram gentis. A mão dela no meu ombro parecia genuinamente preocupada. Mas então me lembrei das palavras de Janet sobre como a cidade tratava esses assuntos familiares. E se a senhorita Isabelle fosse como as outras? E se ela não acreditasse em mim? Ou pior, se ela acreditasse, mas não fizesse nada como todos os outros? Naquela noite, quando contei sobre a possibilidade de repetir o ano, meu pai explodiu como nunca. Sua raiva não era apenas por causa das notas, mas pelo que elas representavam aos olhos da comunidade. Um fracasso, uma vergonha. Você quer me fazer parecer um palhaço na cidade inteira? Ele gritou com o rosto vermelho. Todos dirão que a filha de August é burra demais para passar de ano. O que se seguiu foi a pior noite que já havia vivido até então. As lições foram tão severas que no dia seguinte eu mal conseguia sair da cama. Minha mãe, vendo meu estado, até sugeriu que eu ficasse em casa, mas meu pai não deixou. Ela vai para a escola mesmo que tenha que ser arrastada. Ele disse que ela já está causando problemas suficientes com essas notas e que não vai faltar às aulas também. Foi nesse dia, caminhando penosamente para a escola, que tomei uma decisão. Eu não poderia continuar vivendo assim. Eu não sobreviveria se continuasse assim. Eu precisava fazer alguma coisa, qualquer coisa. Na saída da escola, em vez de ir direto para casa, fui até a pequena loja da cidade. O Sr. Matias, proprietário do estabelecimento, instalou no canto da loja o único telefone público da região para uso dos moradores mediante o pagamento de uma pequena taxa. Posso usar o telefone, Sr. Matias? Perguntei timidamente. Ele olhou para mim por cima dos óculos. Para quem você precisa ligar, garota? Seus pais sabem que você está aqui? Eu menti. Eu disse que precisava ligar para meu tio em Somerset, pois era aniversário dele. O Sr. Matias não pareceu muito convencido, mas acabou concordando. 5 minutos, não mais que isso, ele avisou. Com as mãos trêmulas, disquei o número do gabinete do xerife da cidade vizinha, Cedar Grove, que eu havia anotado depois de ouvir uma conversa entre dois professores. Quando uma voz feminina atendeu do outro lado da linha, quase desliguei de susto. Gabinete do xerife de Cedar Grove. Como posso ajudá-lo? Minha voz saiu quase inaudível. O xerife está aí? Esta é a xerife Olivia Fields. Com quem estou falando? Eu hesitei. E se ela não acreditasse em mim? E se ela contasse ao meu pai? E se tudo piorasse ainda mais? Olá? Você ainda está aí? A voz insistiu do outro lado. Meu pai me machuca. As palavras saíram de uma só vez, antes que eu pudesse perder a coragem. Todas as noites, às 23 horas, ele me chamava para o quarto dele para me dar aulas por causa das notas baixas, e eu não conseguia continuar. Qual é seu nome, querida? A voz agora era gentil e cautelosa. Lúcia. Lúcia Thompson. E onde você mora, Lucy? Em Oakville, na Elm Street, número 23, a Green Wooden House. Você está me dizendo que seu pai abusa de você? Que tipo de abuso, Lucy? Eu não sabia como responder isso. Não tinha palavras para descrever o que aconteceu naquelas noites. Ele me machuca com o cinto, com as mãos e outras coisas. Minha mãe sabe, mas ela se tranca no quarto. Ela também tem medo dele. Senti lágrimas escorrendo pelo meu rosto. O Sr. Matias estava me olhando com uma expressão estranha. Preciso que você me escute com atenção, Lucy, disse o xerife com firmeza. O que seu pai está fazendo é errado e contra a lei. Você não tem culpa de nada disso, entendeu? Nada disso é culpa sua. Essas eram palavras que eu nunca tinha ouvido antes. Palavras que contradiziam tudo o que meu pai sempre dizia: que eu era o culpado, que eu provoquei,
que eu mereci. Você está seguro agora? Ele está em casa? Perguntou o xerife. Não, ele está na serraria. Ele só volta no final da tarde. Tudo bem, vou precisar que você seja muito corajosa. Você consegue fazer isso? Assenti, então me lembrei de que ela não podia me ver. Sim, sussurrei. Hoje à noite, às 23, quando seu pai normalmente faz isso, eu e mais 2 policiais estaremos perto da sua casa. Se ouvirmos algum problema, entraremos imediatamente. Mas precisamos pegá-lo em flagrante para que a prisão seja feita. Entendeu? Senti um arrepio na espinha. Prisão? Eu nunca tinha realmente considerado a possibilidade de meu pai ser preso. Era assustador e libertador pensar nisso. E se ele descobrir que eu liguei e se ele. Não deixaremos nada acontecer com você. Ela me interrompeu. Estou te prometendo isso. Mas você precisa ser forte mais uma vez. Só mais uma noite. Você consegue fazer isso, Lucy? Olhei para o relógio na parede da loja. Eram quase 5 da tarde. Em algumas horas eu estaria em casa, de frente para meu pai. E algumas horas depois, às 11, tudo pode mudar. Eu posso, respondi finalmente. Estarei esperando por você. Quando desliguei o telefone, minhas pernas tremiam tanto que precisei me apoiar no balcão. O Sr. Matias me olhava com uma expressão que misturava preocupação e algo mais. Culpa, talvez. Você soube? Perguntei, repentinamente preocupada que ele contasse a alguém que a notícia chegaria ao meu pai antes do anoitecer. Ele ajeitou os óculos e suspirou profundamente. Garota, todo mundo nesta cidade sabe o que acontece na sua casa, mas ninguém tem coragem de se meter. Ele fez uma pausa e acrescentou: Você fez a coisa certa em ligar. Você deveria ter feito isso há muito tempo. Suas palavras confirmaram o que eu já suspeitava. Todos sabiam e ninguém fez nada. A conspiração do silêncio que protegeu meu pai e condenou a mim e minha mãe à dor contínua. Voltei para casa com o coração batendo tão forte que pensei que ele fosse pular do peito. As próximas horas seriam decisivas. Se tudo desse certo, essa seria a última noite de terror. Se desse errado, eu nem queria pensar nas consequências. Naquela noite, o jantar foi silencioso como sempre. Papai comeu com concentração. Mamãe serviu a comida sem dizer uma palavra. E nós, crianças, mantivemos os olhos fixos em nossos pratos. Mas havia algo diferente no ar. Uma tensão que parecia mais espessa, como se o próprio tempo fosse denso, pesado. A cada minuto que passava, meu coração batia mais rápido. Olhei discretamente para o relógio na parede da cozinha. 8 horas. 9, não. O tempo se arrastava com uma lentidão cruel. Depois do jantar, papai foi para a sala de estar ouvir seu programa de rádio habitual com um copo de uísque na mão. Mamãe lavava a louça, Cecília ajudava a secá-la, e eu fingia fazer minha lição de casa na mesa da cozinha. Minha mente, no entanto, estava muito distante. Eu estava pensando no que aconteceria em breve, nos policiais que, se a xerife cumprisse sua promessa, estariam posicionados perto da nossa casa, na possibilidade de tudo dar errado. Às 10h30, mamãe anunciou que iria dormir. Ela trocou um olhar rápido com papai, um olhar que continha uma comunicação silenciosa que eu agora entendia muito bem. Ela sabia o que estava por vir. Ela sabia e estava recuando como sempre fazia. Boa noite, ela disse passando por mim sem me olhar nos olhos. Senti uma raiva repentina tomar conta de mim. Como ela pôde? Como ela pôde simplesmente dormir sabendo o que me esperava? Mãe, chamei numa última tentativa desesperada. Fique, por favor. Ela parou por um segundo, com os ombros tensos. Por um momento, pensei que talvez, só talvez, ela se virasse e dissesse alguma coisa. Defenda-me finalmente. Mas ela continuou seu caminho em direção ao corredor, sem olhar para trás. Cecília apertou minha mão por baixo da mesa. Vou ficar acordada, ela sussurrou. Se acontecer alguma coisa, eu vou.
Mas nós dois sabíamos que ela não viria. O medo do nosso pai era maior do que qualquer coragem que ela pudesse reunir. Pontualmente às 11 como um relógio suíço, papai desligou o rádio e me ligou. Lucy, venha aqui. Precisamos conversar sobre suas notas. Senti meu corpo inteiro tremer. Era agora. O xerife estaria lá fora? Ela realmente viria me salvar? Ou teria sido apenas uma promessa vazia como tantas outras que os adultos fazem às crianças? Levantei-me da cadeira com as pernas bambas e segui meu pai pelo corredor. Ao passar pelo quarto dos meus pais, ouvi o clique familiar da fechadura. Mamãe já estava trancada, segura em seu refúgio de negação. No quarto, papai fechou a porta e tirou o cinto. Você acha que eu gosto disso? Ele perguntou, com a voz estranhamente calma. Você acha que me dá prazer ter que corrigi-lo desse jeito? Fiquei em silêncio, com os olhos fixos no chão. Onde estaria a polícia? Eles conseguiam ouvir o que estava acontecendo dentro da casa? Responda-me! Ele gritou de repente, me fazendo pular de susto. Não, não, pai! Gaguejei. Então, por que você continua me provocando? Por que você continua tirando essas notas horríveis? Eu tento, pai. Juro que tento. Minha voz saiu quase inaudível. Ele se aproximou, com o cinto enrolado em sua mão. Tire suas roupas. Essas palavras, que eu ouvia quase todas as noites, sempre me encheram de terror. Mas desta vez havia algo diferente. A possibilidade de que esta fosse a última vez. Não. A palavra escapou dos meus lábios antes que eu pudesse controlá-la. Papai parou, surpreso. Em 13 anos, eu nunca disse não a ele. O que você disse? Sua voz era baixa e perigosa. Naquele momento, uma coragem que eu não sabia que possuía tomou conta de mim. Se o xerife não tivesse vindo, se ninguém tivesse me salvado, pelo menos eu teria me defendido uma vez. Eu disse, não! Repeti com mais firmeza dessa vez, olhando-o diretamente nos olhos. Não vou deixar você me machucar mais. Isso é errado. Você é meu pai. Você deveria me proteger, não me machucar. Sua expressão passou de surpresa para fúria em questão de segundos. Quem você pensa que é para falar comigo desse jeito na minha casa? Ele avançou em minha direção, com o cinto levantado. Vá em frente, eu desafiei, com a voz trêmula, mas determinada. Bata-me como sempre faz, mas não vou mais ficar quieto, não vou mais fingir que isso é normal. O primeiro golpe veio rápido e forte, atingindo meu braço. A dor foi imediata, mas não desisti. Fiquei de pé, com os olhos fixos nos dele. Quem está enchendo sua cabeça? Ele estava gritando agora, fora de controle. Foi aquela sua professora ou aquela amiga atrevida? Outro golpe e outro. A dor era intensa, mas a adrenalina no meu corpo parecia bloquear parte dela. Onde estava a polícia? Por que eles não vieram? Ninguém encheu minha cabeça! Gritei de volta, sabendo que minha voz precisava ser ouvida de fora. Eu simplesmente cansei de ser seu saco de pancadas. Isso o enfureceu ainda mais. Ele jogou o cinto de lado e veio em minha direção com as mãos. Ele agarrou meus braços com tanta força que senti que ele poderia quebrá-los. Você vai aprender a ficar quieta. Ele sibilou, com o rosto a centímetros do meu. Foi nesse momento que ouvi. Um barulho na porta da frente, alguém batendo com força. Uma voz feminina gritando: Polícia! Abram a porta! A expressão no rosto do meu pai mudou instantaneamente. Confusão, depois compreensão e, finalmente, um ódio puro e incandescente. Você, ele sussurrou, com os olhos fixos nos meus. Foi você quem os chamou. As batidas na porta continuaram. Mais fortes agora. Sabemos o que está acontecendo aí dentro. Abra imediatamente ou arrombaremos a porta. Papai me soltou e deu um passo para trás. Por um momento terrível, pensei que ele fosse fazer algo drástico, algo irreversível. Seus olhos percorreram a sala como se procurassem uma saída, uma arma, qualquer coisa. August Thompson,
Temos uma ordem judicial. Abra a porta agora. Ouvi movimento no corredor. Cecília e minha mãe, provavelmente atraídas pelo barulho. A voz do xerife ecoou novamente, ainda mais firme. Estamos entrando. O som da porta sendo arrombada foi como um trovão. Passos pesados de botas cruzaram a casa. Papai olhou para mim uma última vez. Um olhar que continha tanta raiva que me fez encostar na parede. A porta do quarto abriu violentamente. A xerife Olivia estava lá acompanhada por 2 policiais uniformizados. Seus olhos avaliaram rapidamente a cena. Eu contra a parede, tremendo, com marcas vermelhas nos braços. Meu pai no meio da sala, o cinto caído ao lado dele. August Thompson, você está preso por abuso infantil e violência doméstica, ela declarou com a voz firme e profissional. Isso é absurdo, protestou meu pai, tentando recuperar a compostura. Estou apenas disciplinando minha filha. Tenho esse direito, disse o xerife sem se abalar. Você não tem o direito de machucar uma criança. Você nunca teve. Ela gesticulou para os policiais que avançaram para prendê-lo. Foi então que meu pai fez algo que nunca esquecerei. Ele olhou para mim com um ódio tão profundo que pareceu perfurar minha alma e disse: Você está morto para mim. Se eu sair da prisão, eu te encontrarei. Essas palavras ditas com tanta convicção me arrepiaram até os ossos. Mesmo quando os policiais o arrastaram para fora, algemado e protestando, continuei a ouvi-los ecoando em minha mente. A xerife Olivia se aproximou de mim cuidadosamente, como alguém se aproxima de um animal assustado. Acabou, ela disse suavemente. Você está seguro agora. Mas eu sabia no fundo do meu coração que não era. Não enquanto ele estava vivo. Não enquanto ele pudesse cumprir sua promessa. No corredor, minha mãe e Cecília assistiam a tudo em estado de choque. Mamãe parecia ter envelhecido 10 anos em uma noite. Seu rosto estava pálido, seus olhos vermelhos de tanto chorar. O que você fez, Lucy? Ela murmurou, com a voz embargada. O que é que você fez? Essas palavras me atingiram como um tapa. Mesmo agora, mesmo depois de tudo, ela ainda estava do lado dele. Ela ainda me culpava por procurar ajuda, por querer que o sofrimento acabasse. Ela fez o que você deveria ter feito há muito tempo, Sra. Thompson, respondeu a xerife por mim, com um tom mais duro agora, protegendo-se já que ninguém mais o fez. Os dias que se seguiram foram um turbilhão. Houve depoimentos na delegacia, exames médicos que documentaram anos de abuso, assistentes sociais que vieram conversar comigo e com minha mãe. A cidade inteira estava falando sobre isso. As mesmas pessoas que durante anos fingiram não ver agora não falavam de outra coisa. Meu pai foi mantido em prisão preventiva. O juiz considerou o risco de fuga e principalmente a ameaça que ele havia feito contra mim. Mas a sensação de segurança que isso deveria me trazer era constantemente minada pelo medo de que um dia ele fosse libertado. Em casa, o ambiente era insuportável. Mamãe oscilava entre longos silêncios e explosões de choro. Num momento, ela me abraçava, pedindo perdão por não ter me protegido. No dia seguinte, ela me acusaria de ter destruído nossa família. Como vamos sobreviver sem ele? Ela perguntava, com desespero evidente em sua voz. Foi ele quem sustentou esta casa. Cecília tentou mediar, às vezes consolando minha mãe, às vezes me defendendo, mas ela era jovem demais para carregar esse peso. Henry, quando descobriu o que tinha acontecido, voltou para casa por alguns dias. Conversamos bastante e ele me confessou que também sofreu abuso do pai quando era criança. Quando completei 16 anos e fiquei mais alto que ele, as surras pararam, ele me contou, com os olhos marejados. Mas nunca tive coragem de confrontá-lo, nem mesmo para proteger você. Perdoe-me, Lou. Essas palavras trouxeram um pouco de conforto, a confirmação de que eu não estava sozinho, de que eu não era a única vítima. Mas também trouxeram mais raiva pela omissão de tantos por tanto tempo.
Uma semana após a prisão do meu pai, a xerife Olivia veio nos visitar. Ela sentou-se à nossa mesa de jantar e explicou que o processo seria longo, que haveria um julgamento e que eu precisaria testemunhar. E se ele for solto? Perguntei, com a voz trêmula. Ele disse que me encontraria, que eu estava morta para ele. A xerife trocou um olhar com uma assistente social que a acompanhava, uma senhora de cabelo gay chamada Dolores. É por isso que estamos aqui, disse Dolores gentilmente. Estamos propondo que você vá morar com uma família adotiva em outra cidade, pelo menos até o julgamento. Outra cidade? Repeti, surpresa. Eu nunca tinha pensado em deixar Oakville. Apesar de tudo, era o único lar que eu conhecia. Seria mais seguro, explicou o xerife. E daria a você e sua família tempo para se recuperarem, para pensarem no futuro. Que cidade? Perguntei, com a mente fervilhando de possibilidades. Leville, respondeu Dolores. É uma cidade maior, com mais recursos. Temos uma família muito boa lá, disposta a receber você. Você poderia continuar estudando. Tenha um novo começo. Um novo começo. As palavras ecoaram na minha mente como uma promessa. Longe de Oakville, longe dos olhares de pena e julgamento, longe do quarto onde tantas noites de terror aconteceram. Olhei para minha mãe, esperando sua reação. Ela estava sentada ao meu lado, com as mãos tremendo levemente. Talvez, talvez seja melhor assim, ela finalmente disse, evitando meu olhar. Por um tempo, suas palavras foram como uma admissão final de que ela não poderia me proteger, que ela nunca poderia. Foi uma despedida, um abandono velado, mas também, de certa forma, um ato de amor, o reconhecimento de que eu estaria mais seguro longe dela. Naquela noite, deitado na minha cama, olhando para o teto familiar, pela que poderia ser a última vez, senti uma mistura de emoções. Medo do desconhecido, tristeza por deixar Cecília e Henry, raiva por ter sido eu e não meu pai quem precisou sair de casa. Mas também havia uma nova sensação, algo que eu não sentia há tanto tempo que quase não reconheci. Ter esperança, a possibilidade de uma vida diferente, uma vida sem medo constante, sem o relógio batendo 11 horas como uma sentença. Na escuridão do quarto, fiz uma promessa a mim mesmo. Não importa o que acontecesse dali em diante. Não importa quantas vezes eu tivesse que recomeçar ou para onde eu tivesse que ir, eu nunca mais permitiria que alguém me fizesse sentir tão pequeno, tão impotente. Eu nunca mais ficaria em silêncio diante de uma injustiça, seja contra mim ou contra qualquer outra pessoa. E foi com essa promessa guardada no coração que adormeci, preparando-me para deixar para trás o único lar que conhecia e mergulhar em um futuro incerto, mas livre. Na manhã em que saí de Oakville, o céu estava coberto por uma névoa fina que dava a tudo uma aparência de sonho. Sentado no banco de trás do carro da assistente social Dolores, olhei pela janela para as ruas conhecidas que talvez eu nunca mais visse. Passamos pela escola onde estudei, pela igreja onde íamos aos domingos, pela praça onde brincávamos nas tardes de verão. Cada lugar guardava memórias, algumas boas, muitas dolorosas. A despedida da minha família foi mais difícil do que eu imaginava. Mamãe, apesar da ambivalência dos dias anteriores, chorou me abraçando como se nunca mais fosse me ver. Cecília prometeu me visitar assim que pudesse, e Henrique me deu um pequeno crucifixo de madeira que ele mesmo havia esculpido. Para protegê-la, ele disse, colocando-o em minha mão, e para lembrá-la de que sempre há alguém cuidando de você. A viagem até Louisville levou quase 5 horas, a maior parte em estradas de terra. Observei a paisagem mudando pela janela, os campos de milho, os imponentes carvalhos, as pequenas vilas por onde passávamos. Cada quilômetro me afastava do passado e me aproximava de um futuro incerto, mas que pelo menos prometia ser diferente. Louisville era muito maior que Oakville. As ruas eram mais largas. Havia mais carros, mais pessoas, mais movimento.
Eu me sentia pequeno e perdido naquele novo mundo. A família que me recebeu era composta pelo casal Theodore e Zelda Mendoza e seus 2 filhos adultos que não moravam mais com eles. Alfred, que estudou medicina em Chicago, e Irene, que era professora em Indianápolis. A casa deles ficava em um bairro tranquilo, com um quintal cheio de árvores frutíferas. Era uma casa de tijolos com 3 quartos, muito diferente da nossa casa de madeira em Oakville. Zelda me mostrou onde eu dormiria. Um quarto pequeno, mas aconchegante, com uma cama de solteiro, um guarda-roupa e uma escrivaninha. Este era o quarto de Irene, ela explicou. Agora é seu pelo tempo que você precisar. Aquela primeira noite foi estranha, deitada numa cama que não era minha, num quarto que eu não conhecia, numa cidade onde eu não tinha ninguém. Chorei baixinho até adormecer, abraçada ao crucifixo de madeira que Henry me dera. Os primeiros dias foram de adaptação. Theodore trabalhava como contador em uma cooperativa agrícola e Zelda era enfermeira no único hospital da cidade. Ambos saíram cedo e retornaram no final da tarde. Durante o dia, fiquei na casa da senhora Ellen, uma senhora que morava ao lado e que cuidava de mim e da casa enquanto o casal trabalhava. Uma semana depois da minha chegada, fui matriculado em uma nova escola. Eu estava atrasado no ano letivo, mas o diretor, informado da minha situação pela assistente social, garantiu que faria todo o possível para me ajudar a recuperar o tempo perdido. No primeiro dia de aula, entrei na sala com o coração na mão. 30 pares de olhos curiosos se voltaram para mim quando a professora Nancy me apresentou como uma nova aluna vinda de Oakville. Sentei-me na última carteira tentando me tornar invisível. Durante o recreio, fiquei sozinho num canto do pátio observando as outras crianças brincando. Uma menina se aproximou e me ofereceu metade do seu lanche. Olá, sou Lia, ela disse com um sorriso. Quer um pedaço do meu pão de milho? Minha mãe fez hoje de manhã. Foi minha primeira amizade em Louisville e uma das mais importantes da minha vida. Lia era filha de fazendeiros da região, falante e curiosa. Não demorou muito para começarmos a caminhar juntos na escola, e logo ela me convidou para visitar sua casa nos fins de semana. A família de Lia, seus pais, Steven e Nora, e seus 4 irmãos mais novos, me receberam como se eu fosse parte deles. Eles nunca perguntaram sobre meu passado ou por que eu estava morando com os Mendozas. Eles simplesmente me incluíam em seus almoços de domingo, em suas festas de aniversário, em suas vidas diárias. Enquanto isso, a investigação sobre meu pai seguiu seu curso. A cada 2 semanas, a assistente social Dolores vinha de Cedar Grove para me visitar e me atualizar sobre o caso. Meu pai continuou em prisão preventiva, e o julgamento foi marcado para 3 meses a partir de então. Eu seria chamado para testemunhar. A ideia de encarar meu pai novamente me aterrorizava. Nas semanas que antecederam o julgamento, comecei a ter pesadelos novamente. Eu acordava gritando no meio da noite, com o corpo coberto de suor. Zelda, com sua experiência como enfermeira e seu coração generoso, começou a deixar uma cadeira ao lado da minha cama. Muitas noites ela ficou lá segurando minha mão até eu adormecer novamente. Você é mais forte do que pensa, Lucy, ela me dizia. E você não está sozinho nessa luta. O dia do julgamento chegou como uma tempestade que já vinha se anunciando há muito tempo. Viajamos para Cedar Grove, eu, Zelda e Theodore, que fez questão de tirar um dia de folga para me acompanhar. No tribunal, encontramos a xerife Olivia, que me deu um abraço apertado. Preparar? Ela perguntou, olhando-me nos olhos. Eu não estava, mas mesmo assim concordei. O tribunal estava lotado. Reconheci muitos rostos de Oakville, vizinhos, conhecidos da igreja. Até a senhorita Isabelle estava lá. Minha mãe e meus irmãos estavam sentados juntos em uma das primeiras fileiras. Cecília acenou para mim, com os olhos cheios de lágrimas, e então ele entrou, escoltado por 2 policiais. Meu pai parecia ter envelhecido 10 anos nesses poucos meses. Estava mais magro, com barba por fazer
e olhos fundos. Por um momento, nossos olhares se cruzaram e senti um arrepio percorrer minha espinha. Havia tanta raiva naqueles olhos, tanta amargura. O julgamento durou o dia inteiro. Testemunha após testemunha relatou o que sabia, ou o que deveria saber, mas fingiu não ver. A senhorita Isabelle falou sobre as marcas que vira em mim ao longo dos anos, sobre como eu havia mudado de uma menina feliz para uma sombra silenciosa. O senhor Matias, da loja, confirmou que eu havia usado o telefone dele para ligar para o xerife e que todos na cidade sabiam o que acontecia naquela casa. Quando chegou a minha vez, para testemunhar, minhas pernas mal me sustentavam. A promotora, uma mulher de meia idade chamada doutora Bernardet, foi gentil, fez perguntas claras e me deu tempo para responder. O advogado de defesa, no entanto, tentou me confundir, insinuando que eu estava inventando histórias para chamar a atenção, que eu tinha problemas mentais. Se nada disso aconteceu como você diz, ele questionou. Por que sua mãe nunca fez nada? Por que você nunca contou a ninguém? Foi nesse momento que algo em mim se quebrou, ou talvez se fortaleceu. Olhei diretamente nos olhos daquele homem e respondi com uma clareza que me surpreendeu. Porque o medo paralisa, Senhor. Porque quando você é ameaçado todos os dias, quando vê sua própria mãe sendo espancada por tentar defender seu irmão, quando ouve que é você ou ela, você acaba acreditando que não há saída. É assim que as coisas são. Fiz uma pausa, respirei fundo e continuei. Não estou aqui por vingança. Estou aqui para que nenhuma outra menina passe pelo que eu passei. Para que nenhuma outra mãe tenha que escolher entre sofrer ou deixar sua filha sofrer. Eu estou aqui porque finalmente encontrei pessoas que me mostraram que o que aconteceu comigo não é normal, não é aceitável, não é justo. O silêncio na sala era tão denso que parecia pesar. Vi minha mãe cobrir o rosto com as mãos, os ombros tremendo em soluços silenciosos. Cecília a abraçou, chorando também. No final do dia, o juiz anunciou sua sentença. Meu pai foi condenado a 12 anos de prisão por abuso infantil, violência doméstica e comportamento ameaçador. Enquanto os policiais o levavam, ele olhou para mim uma última vez e disse algo que só eu conseguia ouvir. Isso não acabou. Essas palavras me assombraram por anos. Mesmo sabendo que ele estava na prisão, mesmo estando a quilômetros de distância, o medo de que um dia ele cumprisse sua promessa nunca me abandonou completamente. Depois do julgamento, voltei para Louisville com os Mendoza. Minha mãe tentou me convencer a voltar para casa, dizendo que agora seria diferente, que poderíamos recomeçar. Mas algo dentro de mim sabia que não era possível. O lar que eu conhecia estava irreparavelmente quebrado, manchado por memórias que eu precisava deixar para trás. Era a assistente social Dolores, que propôs uma solução. Como eu ainda era menor de idade e legalmente sob a tutela da minha mãe, ela sugeriu um acordo. Eu ficaria com os Mendoza como uma família adotiva até completar 18 anos, com visitas regulares da minha família biológica. Mas e se meu pai sair da prisão antes disso? Perguntei, com o medo evidente na minha voz. Existem medidas de proteção, explicou a xerife Olivia, que participava da reunião. Ele será proibido de se aproximar de você, de entrar em contato com você de qualquer forma. E nós ficaremos vigilantes, Lucy. Não deixaremos que ele a machuque novamente. Minha mãe relutou, mas acabou concordando. Talvez ela também soubesse, no fundo, que não poderia me proteger como eu precisava. Os anos seguintes foram de reconstrução. Com o apoio dos Mendoza, da escola e especialmente da família de Lia, gradualmente recuperei a confiança em mim mesma e nos outros. Comecei a sorrir novamente, a participar das aulas, a fazer planos para o futuro. Cecília e Henry vinham me visitar com frequência. Minha mãe, nem tanto. Acho que a culpa e a vergonha a impediram. Mas nós continuamos. Mantive contato por meio de cartas e, com o tempo,
Nosso relacionamento foi se curando aos poucos. Terminei o ensino fundamental em Louisville e, incentivada por Zelda, decidi que queria ser enfermeira como ela. Você tem o dom de cuidar, Lucy, ela me dizia, de transformar dor em cura. Foi assim que, aos 17 anos, me matriculei no curso técnico de enfermagem em Indianápolis. Irene, a filha dos Mendoza, se ofereceu para me hospedar em seu apartamento durante meus estudos. Era uma nova cidade, uma nova fase, um passo ainda mais distante do passado que me atormentava há tanto tempo. Na véspera da minha partida para Indianápolis, recebi uma visita inesperada. Lia apareceu na casa dos Mendoza com um pequeno pacote nas mãos. É um presente de despedida, disse ela, entregando-me o pacote. Para que você nunca se esqueça de quem você realmente é. Dentro havia um diário encadernado em couro com meu nome gravado na frente. Na primeira página, ela havia escrito: Para Lucy, a garota mais corajosa que já conheci, sua história não é sobre o que fizeram com você, mas sim sobre como você escolheu responder. Com amor, Lia, esse diário se tornou meu confidente nos anos seguintes. Nele, escrevi sobre meus medos, minhas esperanças, minhas conquistas. Escrevi sobre o dia em que soube que meu pai havia morrido na prisão, vítima de tuberculose, sem nunca ter demonstrado remorso. Escrevi sobre o reencontro com minha mãe em seu funeral, nós dois em silêncio diante do caixão fechado, um capítulo sombrio finalmente encerrado. E foi também neste diário que escrevi sobre o dia em que conheci George, um estudante de astronomia que frequentava o mesmo café onde eu ia estudar depois das aulas. Ele tinha um sorriso gentil e olhos que pareciam ver além das cicatrizes invisíveis que eu carregava. Nossa história de amor começou lentamente com conversas sobre livros e música e cresceu à medida que aprendi, passo a passo, a confiar novamente. George foi paciente, respeitando meu tempo, minhas hesitações, meus medos residuais. Em 1978, 2 anos depois de nos conhecermos, nos casamos em uma pequena cerimônia em Indianápolis. Estavam presentes minha família biológica, minha mãe Cecília e Henry, e minha família escolhida, os Mendozas, Lia e seus pais. Duas partes da minha vida unidas em uma celebração de esperança. Depois da formatura de George, recebemos uma proposta para trabalhar em uma cooperativa agrícola em Hot Springs, uma pequena cidade termal no Arkansas. É um lugar tranquilo, disse o recrutador. Perfeito para começar uma família. E foi assim que, aos 23 anos, cheguei à cidade que seria meu lar pelos próximos 44 anos. Hot Springs me acolheu com suas águas termais que curam o corpo, enquanto o tempo, o amor de George e a distância do passado curaram minha alma. Hoje, aos 67 anos, olho pela janela da minha varanda aqui em Hot Springs e vejo o quanto a vida pode mudar. As águas termais que atraem turistas de toda a América são um lembrete diário de cura e renovação. Assim como eles, eu também consegui emergir das profundezas, aquecido e revigorado após uma longa jornada subterrânea. George e eu construímos uma boa vida nesta cidade. Ele trabalhou na cooperativa agrícola por mais de 3 décadas, enquanto eu trabalhava como técnica de enfermagem no posto de saúde local. Não podíamos ter filhos. Talvez as cicatrizes físicas e emocionais do passado tenham deixado esta sequela, mas transformamos essa dor em amor para compartilhar com os outros. Durante anos, nossa casa foi um ponto de referência para crianças e adolescentes que precisavam de apoio. Ajudamos com a lição de casa, oferecemos refeições, ouvimos problemas, secamos lágrimas. Sem filhos biológicos, nos tornamos pais de coração de dezenas de jovens que ainda nos visitam hoje com seus próprios filhos. George era um homem extraordinário, paciente, gentil, com um senso de humor que iluminava até os dias mais cinzentos. Durante 25 anos, vivemos um amor que me ensinou o verdadeiro significado de parceria e respeito. Cada dia ao seu lado,
ajudou a curar um pouco mais as feridas do passado. Quando ele foi diagnosticado com câncer de pâncreas em 2003, senti como se o chão tivesse desabado sob meus pés. Depois de tudo que superamos juntos, foi devastador vê-lo definhar um pouco a cada dia. Usei todo o meu conhecimento de enfermagem para cuidar dele em casa, tornando seus últimos meses os mais confortáveis possíveis. Não chore por mim, Lucy, ele me disse na noite anterior à partida. Tive mais felicidade ao seu lado do que muitos tiveram em toda a vida. Perder George foi como voltar à escuridão da infância, mas desta vez eu tinha ferramentas para encontrar a luz. Eu tinha amigos, eu tinha um propósito, eu tinha memórias preciosas para me sustentar, e eu tinha fontes termais. Esta cidade que realmente se tornou meu lar. Foi em luto que comecei meu jardim de ervas medicinais. A senhora Oilia, uma senhora de origem nativa americana que morava nas redondezas, me ensinou sobre as propriedades curativas das plantas. A natureza tem remédio para tudo, ela dizia, exceto para a saudade, que só o tempo resolve. O jardim começou pequeno, apenas alguns vasos na varanda. Mas logo se expandiu, tomando conta de todo o quintal. Cultivar a terra, ver a vida brotar sob meus cuidados, teve um efeito terapêutico que nenhuma medicina convencional poderia oferecer. Foi através deste jardim que conheci Jerome. Ele era um jardineiro municipal responsável pelas praças e áreas verdes da cidade. Um dia, passando em frente à minha casa, ele parou para admirar minha coleção de ervas. Você tem um bom dom para plantas, ele disse, comentou. Você conseguiu fazer o alecrim florescer no meio do inverno. Jerome era viúvo como eu, tendo perdido a esposa para um derrame alguns anos antes. Começamos uma amizade baseada no nosso amor comum pela natureza. Ele trouxe mudas raras para o meu jardim. Preparei chás e pomadas com minhas ervas para seus joelhos doloridos. Gradualmente, essa amizade floresceu em um amor maduro e sereno. Diferente do amor apaixonado que eu tinha por George, mas igualmente precioso. Nós nos casamos em uma cerimônia simples no jardim da minha casa, cercados por amigos e pelo aroma das ervas que cultivamos juntos. Durante 12 anos, Jerome foi meu companheiro, meu amigo, meu segundo grande amor. Juntos, expandimos o jardim, começamos a ensinar crianças da comunidade sobre plantas medicinais e criamos um pequeno grupo para a troca de sementes e conhecimentos tradicionais. A casa estava sempre cheia de gente, de risos, de vida. Quando ele faleceu há 5 anos, vítima de um ataque cardíaco repentino enquanto podava as roseiras do jardim municipal, o luto foi diferente. Houve dor, é claro, mas também gratidão por ter sido abençoado com mais um amor na minha vida, quando muitos nem encontram o primeiro. Hoje, vivo sozinho nesta casa cheia de memórias, mas nunca me sinto sozinho. Os vizinhos vêm tomar chá comigo todas as tardes. As crianças da vizinhança parecem ouvir histórias e aprender sobre as plantas. Mantenho contato com Cecília e Henry por telefone. Ambos já estão na terceira idade, como eu, com seus próprios filhos e netos. Minha mãe faleceu há 15 anos, carregando consigo uma culpa que nunca superou completamente. Nos últimos anos de sua vida, vivendo com Cecília, ela finalmente pediu explicitamente meu perdão. Eu falhei com você quando você mais precisava de mim, ela disse, segurando minhas mãos enrugadas nas dela, ainda mais envelhecidas. Não há um dia em que eu não me arrependa. Eu a perdoei, não por ela, mas por mim. Carregar ressentimento é como beber veneno na esperança de que o outro fique doente. Aprendi que perdoar não significa esquecer ou aprovar o que foi feito, mas sim libertar-se das correntes do passado. Das pessoas que conheci em Louisville, só mantenho contato com Leah. Conversamos algumas vezes por ano, e ela veio me visitar em Hot Springs várias vezes. Ela se casou, teve 5 filhos e agora é avó de 11 netos. O diário de couro que ela me deu ainda está comigo, agora acompanhado de vários outros onde registro pensamentos, receitas de ervas, momentos de gratidão.
Minha rotina hoje é simples e tranquila. Acordo com o nascer do sol e vou direto para o jardim cuidar das minhas plantas enquanto o ar ainda está fresco. Depois disso, tomo meu café calmamente na varanda, observando o movimento da cidade que desperta lentamente. Costumo dedicar as manhãs ao artesanato. Aprendi a fazer bonecas de pano e pequenos enfeites com materiais naturais do jardim. À tarde, recebo visitas ou vou ao centro da cidade para fazer compras e encontrar conhecidos. As noites são para ler, para assistir um pouco de televisão, para refletir sobre a vida. Uma vez por semana, dou aulas voluntárias sobre ervas medicinais no centro comunitário. É a minha maneira de transmitir o conhecimento que adquiri para manter viva a tradição que a senhora Oilia compartilhou comigo. Aprendi que a vida raramente segue o caminho que planejamos. Ela nos leva por desvios inesperados, alguns dolorosos, outros surpreendentemente belos. O importante é continuar caminhando um passo de cada vez, acreditando que, mesmo nas noites mais escuras, o sol sempre brilhará novamente. E aqui estou eu, Lucy Thompson, sentada na varanda da minha casa em Fontes Termais, cercada pelo aroma das ervas do meu jardim, tecendo os fios da minha história para compartilhar com vocês. Uma história de dor, sim, mas também de cura, de renascimento, de pequenos milagres diários que, somados, compõem uma vida plena. Meus servos, que me acompanharam até aqui nesta jornada de memórias, quero deixar com você algumas palavras que carrego no meu coração. Palavras que aprendi não em livros, mas nas trincheiras da própria vida. Aprendi que a idade não define nossa força, mas nossa capacidade de começar um novo dia. Cada manhã que acordo e vejo o sol nascendo sobre fontes termais é uma nova chance, um novo começo, um novo motivo para ser grata. Quando olho para trás, para aquela menina assustada que eu era, quero abraçá-la e dizer que tudo ficará bem, que as cicatrizes não desaparecem completamente, mas se tornam marcas de uma batalha vencida. Minhas rugas são mapas de sobrevivência. Cada uma conta uma história de dor superada. Se você está passando por momentos difíceis, se sente que as paredes estão se fechando ao seu redor, se acha que não há saída para a escuridão que o cerca, quero que saiba que não está sozinho. E mais importante, você não é culpado pelo mal que os outros escolheram fazer. A vida me ensinou que, mesmo na escuridão mais profunda, nossa luz interior nunca se apaga. Mesmo quando parece que tudo está perdido, que não há esperança, sempre há uma pequena centelha dentro de você. Nós que se recusa a morrer. É essa centelha que precisamos proteger, nutrir, até que ela cresça e ilumine nosso caminho novamente. Nunca permiti que minha dignidade fosse roubada. Mesmo quando tentaram tirar tudo de mim, aprendi que podemos perder coisas, pessoas, lugares, mas nossa essência, quem realmente somos, isso ninguém pode tirar a menos que permitamos. Descobri que somos mais fortes do que imaginamos, principalmente quando achamos que não aguentamos mais. Existe uma reserva de força dentro de cada um de nós que só descobrimos nos momentos mais difíceis. É como aquelas plantas do meu jardim que parecem morrer no inverno, mas mantêm a vida em suas raízes, esperando o momento certo para florescer novamente. O tempo não cura todas as feridas, mas nos ensina a conviver com elas e ainda sorrir. Não espere que a dor desapareça completamente. Ela pode se transformar, diminuir, mas fará parte da sua história. O importante é não deixar que ela defina quem você é ou se torne o centro da sua existência. Minha história não é sobre o que fizeram comigo, mas sobre como escolhi responder. Eu poderia ter me tornado amarga, desconfiada, fechada para o mundo. Eu teria tido motivos para isso. Mas escolhi outro caminho, o da cura, do perdão, principalmente de mim mesma, da abertura a novas possibilidades. Se você conhece alguém que está passando por situações de abuso ou violência, não feche os olhos. Não seja como aqueles moradores de Oakville que sabiam, mas não interferiam. Uma palavra de apoio,
um gesto de solidariedade, às vezes até uma simples pergunta sincera: Você está bem? Precisa de ajuda? Pode mudar uma vida inteira. E se você é quem está sofrendo, saiba que pedir ajuda não é fraqueza. É um ato de coragem e amor próprio. Em cada cidade, em cada comunidade, existem pessoas e organizações prontas para estender a mão. Não tenha medo de procurá-las. A vida que você merece, segura, digna, feliz, está esperando por você. Lembro-me de uma planta de lavanda no meu jardim que foi quase destruída por uma forte geada. Parecia que não havia mais nada além de galhos secos. Jerome queria arrancá-la, mas pedi que esperássemos. Meses depois, pequenos brotos verdes começaram a emergir da base. Hoje, é um dos arbustos mais fortes e perfumados que tenho. Somos como aquela lavanda, capazes de renascer, mesmo quando parece não haver mais vida em nós. Aprendi que a verdadeira força não está em nunca cair, mas em nos levantarmos a cada vez. Cada vez que nos levantamos após uma queda, nos tornamos um pouco mais fortes, um pouco mais sábios, um pouco mais preparados para os desafios que ainda estão por vir. O abuso deixa cicatrizes invisíveis, mas a recuperação mostra que podemos florescer mesmo depois da tempestade. Como as águas termais que brotam aqui em fontes termais, elas atravessam rochas, escuridão e pressão, mas emergem quentes, curativas, cheias de minerais valiosos obtidos justamente por essa difícil jornada. Meus queridos filhos e filhas do coração que estão me assistindo agora, quero que vocês façam algo por esta avó aqui. Inscrevam-se neste canal, Geralda Narra. Ativem o sininho e compartilhem este vídeo com alguém que precisa ouvir que há esperança depois da dor. Ao fazer isso, vocês não estão apenas apoiando quem conta essas histórias, mas estendendo a mão a alguém que pode estar se sentindo tão sozinho quanto eu um dia me senti. Senti. Neste momento do vídeo, menos de 5% das pessoas ainda estão me ouvindo. Então, para eu saber quem está aqui, comente a palavra fé. Assim, saberei que você assistiu até o final e entendeu a mensagem mais importante. Não importa quão escura seja a noite, o sol sempre, sempre brilhará novamente. Faça isso agora. Não espere mais um minuto. Esta simples ação pode ser o raio de luz que alguém está esperando para encontrar seu próprio caminho de volta à vida. Deus os abençoe, meus queridos. Até nossa próxima conversa, da minha varanda em Hot Springs para o coração de cada um de vocês.